Paz do Senhor, Deus abençoe, tá? Suas vidas. Estamos aqui mais uma vez em um subsídio didático, pedagógico e teológico da Escola Bíblica Dominical de Safeita, lição 10, né? E eu pediria um favor, né, para você indicar, né, esses subsídios, tá? Abençoa o teu irmão também, e assim, né, um vai abençoando o outro. Nós não sabemos tudo, mas o que nós sabemos, nós, né, ensinamos, tá? É um aprendendo com o outro. Ninguém sabe tudo, mas, né, a gente procura o conhecimento a cada dia, né? Preste atenção, né? Só o Evangelho muda a cultura, né, do ser humano. Não tem outra situação. É só o Evangelho, sobre isso que nós vamos entender. A primeira coisa que nós temos que analisar é o que é cultura, né? E nós observamos que cultura é um complexo que inclui conhecimento, tá? Conhecimento aonde? Na arte, né? Nas crenças, na lei, na moral, né? Os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pode ser pelo ser humano. Então tudo isso é cultura, tá? Não somente um exemplo na família, né? Então tem cultura que se desenvolve em família, né? Como também por fazer uma sociedade da qual, né, nós somos um membro, né? Então cada país tem a sua própria cultura, né? Não só país, cidade, nós observamos isso, né? Estado, por exemplo, se desloca, né, de um local para o outro, de cidade, até de bairro, dependendo do tamanho de cidade, você vai observar, nós observamos que a cultura, o costume adquirido daquele povo, né, é diferente. Então isso aí do nosso, né? Então eles veem em nós uma cultura diferente e eles também são diferentes para nós. Então tudo isso aí, né, é cultura, né? Então é sobre isso que nós vamos aprender nesses subsídios. Todo ser humano, né, ele herdou, na realidade, nós sabemos o pecado original, né? Todo ser humano, um exemplo, se perguntar para mim, dentro de mim, tem pecado original, tá? Então não é porque nós um dia aceitamos Jesus, estamos nessa caminhada, que nós não pecamos, né? Pelo contrário, nós pecamos, mas a diferença está lá em João 2:1-2, né? João 2:1, na realidade 1:2, que diz que filhinhos, não pecais. Essa palavra já abre um leque que nós pecamos. Mas se pecar, o que acontece? Né, com os filhos de Deus que pecam, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, né, que nos comprou com o sangue, né, carmesim. Então todo ser humano, né, ele já nasce com esse pecado original, né, e todos carregam essa herança, né? Por isso o homem é incluído, né, é inclinado, na realidade, presta atenção para o mal, né? Então o Davi, ele teve essa revelação e ele escreveu no Salmo 51:5, né? Ele diz que eis que em iniquidade fui formado, né, e em pecado concebeu, né, a minha mãe. Romanos, Paulo também, ele descobre isso quando ele escreve Romanos capítulo 7, versículo 18, porque eu sei que em mim, isso é na minha carne, olha, ele está falando do pecado original, né, não habita bem algum, né? E nós temos duas culturas, né? Vamos analisar essa cultura dos gentios, né? Quando perde-se, né, o conhecimento de Deus, presta atenção, o ser humano passa a adorar a criatura em lugar do Criador. Quando você afasta, né, desse conhecimento de Deus, é óbvio, a criatura ela passa a adorar mais a criatura mesmo do que o Criador. Todo ser humano, presta atenção, ele tem um desejo de adorar algo sobrenatural. Todo o ser humano, tá? Então todo ser humano tem um vazio, isso que quer dizer, dentro dele, esse vazio, esse vácuo, né, dentro da alma, né, do ser humano, aquele vazio que ele tem. E é nessa área, né, que o ser humano, sem Deus, ele adora pedra, né, ele adora madeira, adora pirâmide, né, alguns, né, carrega patuás, né. E esse vazio só é preenchido, preste atenção, através do Evangelho, né, de Jesus Cristo. Só Jesus muda
muda, nós temos que entender isso. Só ele, na realidade, ele muda a cultura, né, do ser humano, né? E quando, né, nós encontramos Jesus, e muitas pessoas, eu e você também, ele nos mudou. Não tem como. Deus que nos mudou. Olha como você era, né? Olha como você era. Então você analisa que você foi mudado por quem? Pelo Evangelho, por Jesus. Nós olhamos na Bíblia Sagrada, um exemplo, Maria Madalena, mudada, né? O Gadareno, mudado, né? Paulo, né? Nós, todos fomos mudados, né? Então o Evangelho, ele tem esse poder, né? E o que é cultura, assim, na língua latina, né? O que significa cultura? É o que se refere aos costumes e produtos sociais, né? Inventados pelo ser humano, né? Referindo-se às suas crenças e valores. Então, é inventado, não é que é inventado pelo ser humano. Quando eles se deslocaram ali da Torre de Babel, quando Deus separou ali as línguas, né, dividiu em grupos, cada um para um lado, onde eles chegavam, ali se desenvolvia, né, uma cultura diferente, porque eles foram espalhados, né, todo mundo, cada um, onde que eles chegaram, eles se desenvolveram culturas diferentes, mas todos tinham algo para adorar, né, porque nós sabemos que esse vácuo saiu do coração do ser humano, né, então só é preenchido através do Evangelho e de Jesus, né. Então, nós observamos, né, uma cultura dominada pela iniquidade, né, o número 2 aí da revista. E o que nós analisamos nisso aí? Né? Com a entrada do pecado, preste atenção, né, a cultura virou-se contra Deus. Então, antes da queda não, mas com a entrada do pecado, a cultura, né, do homem virou-se contra Deus. E não só porque o ser humano tivesse caído, né? Se o ser humano, na realidade, não tivesse caído, nós observamos quando Adão peca, ele já esconde. O pecado faz isso, né? O pecado faz o ser humano esconder de Deus, tá? Então, e se ele não tivesse caído, nós hoje seríamos uma extensão, preste atenção, né? Uma extensão da glória divina de Deus. Olha que lindo, né? Seria, né? E nós hoje não veríamos o que nós vemos. O que nós vemos hoje? Nós vemos homicídio, erotismo, né? O consumo irrefreado, né, das pessoas em tudo, né? Hoje as pessoas, você vai aí em alguns lugares, um exemplo, um shopping, na praça de alimentação, dependendo do local, você vê, você observa as pessoas totalmente, né, longe, né, grudado no celular, comendo, né, aquele descontrole na comida, e cada um é cada um, né, não tem assim aquela harmonia, né, entre as pessoas. Então nós observamos nessa visão, né, que o ser humano hoje está se comportando, preste atenção, como os pré-diluvianos, está se comportando igual. Então Jesus mencionou isso, né, lá em Mateus capítulo 24 e o versículo 38 e 39, né, ele menciona como nos dias de Noé, né, nos dias que antecederam, né, o dilúvio, eles comiam, bebiam, né, davam-se casamento. E Jesus vai mencionar também até o dia em que Noé entrou na arca e eles, olha que interessante, eles não perceberam que Noé tinha entrado na arca, né? Então a distração era tanta que eles não perceberam. Você está percebendo? Deixa eu te falar algo aqui, olha para cá agora. Você está percebendo que todos esses acontecimentos, olha essa chuva que caiu aí, né, agora há pouco tempo em São Paulo, né? Olha para você ver, não só lá, todos os acontecimentos que estão acontecendo, você não consegue, não tem essa perspectiva de visão que Jesus está nos falando, que ele está voltando, né? Várias, a gente observa algumas situações, algumas notícias que deixam nós pasmados, né, de um ser humano. Então, ainda, preste atenção no que eu vou dizer, tudo está acontecendo, mas a igreja ainda está aqui. Você já imaginou, né, quando nessa terra não houver a igreja, né, assim, num arrebatamento?
o vácuo que não vai acontecer nesse mundo. Você já parou para pensar nisso? Então, o Evangelho, número 3, né? O Evangelho ele transforma a cultura, só o Evangelho. É possível transformar, deixa eu fazer essa pergunta, é possível transformar uma cultura dominada pela iniquidade? Será que é possível? Né? Olha, preste atenção, Jesus nasceu, ele cresceu numa sociedade dominada pela cultura. Você já analisou isso? Qual era a cultura no tempo de Jesus? Primeiro, a cultura judaica, cultura grega e cultura romana. Então, essas três culturas, né, estavam no tempo de Jesus. Mas o que nós aprendemos? Mas a mensagem que Jesus proclamou naquele tempo transformou milhares de pessoas. Continua transformando até hoje, mas naquele tempo transformou milhares de pessoas. Nós não podemos, presta atenção, olha para cá, converter, né, a sociedade, mas nós podemos o que? Influenciá-las. Guarda isso. Eu e você, a gente não pode, né? Mas nós podemos influenciá-las. Como? Com a diferença, sendo sal e sendo luz. Hoje, né, muitos lugares e não está sendo mais sal e não está sendo mais luz. Então, escândalos também acontecendo interno dentro das igrejas, né? Isso aí está manchando, né? Essa transformação do Evangelho, né? Nós não devemos ser o mundo, né? Mas sim eles verem em nós, né? E serem influenciados, né? Pelas nossas vidas, né? Então nós temos um exemplo de Paulo, quando através do Evangelho ele proclamou ali, transformou os Efésios, né? E também os Coríntios e muitos outros, né? Tinha uma deusa Diana ali, um templo muito grande em Éfeso, né? Na verdade, mas qual foi a diferença, né, de Paulo? Um exemplo, Paulo ele tinha letra, Paulo era um teólogo, era um bacharel, era tudo isso, Paulo tinha. Então isso quer dizer que Paulo tinha letra, mas o que fazia quando Paulo chegava que transformava, né, realmente a vida das pessoas? Ele tinha uma unção, né? Isso, presta atenção aqui, que a igreja perdeu. Perdeu o quê? Em sua unção. É a unção que vai fazer a diferença. Então nós observamos Atos 19, né, versículo 11 e 12, que Paulo ele fazia maravilha, né, extraordinária, e até a sua vestimenta, as pessoas tocavam na roupa dele e era todos curados. É isso que fazia a diferença, né? Então é isso que faz a diferença. E o que transforma uma cultura, né, é o Evangelho, sim, mas com a unção e não só com letras. Hoje nós vimos, né, a escola teológica, né, hoje tudo quanto é esquina tem, né, todo mundo sendo teólogo, mas e a unção? Onde está? Isso que nós temos que analisar. Paulo, ele pingava azeite do Espírito Santo, e quando ele se sentia assim vazio, ele já se separava e ia buscar lugar para orar. Nós vemos isso em Atos 16. Por que ele tinha que buscar esse lugar para orar? Para se separar do povo, para encher de novo do Espírito Santo. Onde que chegava, a pessoa era curada, né? Não era isso, irmãos, né? Hoje a igreja está ruborizada, né? Levanta a mão, pega aí o teu irmão, pega não sei o que. Analisa isso. Eu e você, nós temos que ter o quê? Palavra e a unção do Espírito. É isso que vai fazer a diferença para o quê? Influenciar, né, as pessoas ainda, porque Jesus está voltando e nós temos essa incumbência com Jesus. Paulo não tinha só a unção, ele tinha também, presta atenção aqui, finalizando, a estratégia. Nós observamos Atos 17, quando ele chega ali em Atenas, né? Paulo olhou aqueles vários deuses, tinha um lugar encoberto ali, o Deus conhecido, e é esse Deus que Paulo pregou, na realidade. Paulo teve uma oportunidade ali de 5 a 10 minutos máximo, ali no Areópago, onde ficavam os filósofos. Tinha 2 escolas, na realidade, teológica ali no Areópago, quando Paulo chegou lá, os epicureus e estoicos, e eles nunca ouviram, preste atenção, falar da ressurreição. Eles debatia tudo, né, menos falar que uma pessoa tinha ressuscitado. Então foi né, o ponto central que Paulo pregou lá. E é interessante que eles acreditavam em vários deuses, né, mas nenhum dos seus deuses
tinha a história que havia sido ressuscitado. E Paulo tinha essa palavra, né, na sua boca, que Jesus havia sido ressuscitado, porque ele mesmo, né, teve um encontro pessoal, né, com o mestre, né, naquela ocasião em que Jesus falou, né, Saulo, Saulo, por que me persegue? Atos 17, 31, né, diz desse jeito, ó. Olha, uma das pregações, da mensagem que Paulo estava pregando, ele diz desse jeito: porquanto tem determinado o dia em que com justiça de julgar, né, o mundo por meio do varão, né, que destinou, e disso eu dou certeza que ressuscitando, né, os do morto. E isso Deus deu certeza ressuscitando Jesus do morto. Paulo falou isso, tudo, eles ficaram ali atônitos. E para resumir, né, o versículo 34, né, de Atos 17, a Bíblia diz que muitos creram, né, no evangelho que Paulo pregou. Isso é tão verdade que já de imediato tem dois nomes, o nome Dionísio e o nome de Damares, que é duas pessoas ali que já aceitaram Jesus de imediato e foram transformadas, né, pelo poder do evangelho. Então a cultura é isso, né? Nós não podemos converter toda a sociedade, mas eu e você somos o sal e somos a luz. Nós temos esse poder de influenciá-los. Mas o que falta? A unção do Espírito Santo. Vamos concluir Atos dos Apóstolos 8, né? Olha que Jesus mencionou: vocês ficam lá e vocês vão receber a virtude do Espírito Santo. Não hoje, né, o mundo coach evangélico, é a virtude do Espírito Santo que vai fazer a diferença. Presta atenção que Atos 2,4, a Bíblia vai dizer que eles foram cheios do Espírito Santo. Cheio. O que eu e você precisa para mudar essa contracultura, a cultura, é ser cheio do Espírito Santo. Irmão, espero ter ajudado. Até o próximo subsídio. Deus abençoe a sua vida. Até mais. Tchau, tchau.